Então, muito boa tarde. Nós temos vindo a apresentar o programa do PSD em diversas áreas, em cada uma das áreas os elementos mais relevantes, e hoje então é sobre a agricultura e as florestas. Começava por dizer que o valor acrescentado da agricultura e florestas representa 5% do produto interno bruto português, 14% do emprego, 13% das exportações e 15% das importações. A agricultura e as florestas gerem 90% do nosso território. Portanto, 90% do território nacional é ou agricultura ou floresta. E é este setor que é responsável por uma grande parte da gestão do ciclo da água, pelo sequestro de carbono, e aqui faço a ligação à conferência de imprensa que demos sobre a área do ambiente e a importância que conferimos aos espaços verdes para atingirmos a neutralidade carbónica, é responsável pela biodiversidade, é responsável pela preservação do ambiente e das paisagens que identificam o nosso país. Por isso, o PSD identifica o setor agrícola ou agroflorestal como um pilar fundamental da nossa economia e da coesão territorial do país. O primeiro ponto é um ponto que eu penso que os portugueses não têm a mínima noção daquilo que eu vou dizer. E o que eu vou dizer é que, em Portugal, a idade média da população agrícola é de 65 anos. A idade média. Isto quer dizer que 55% da população agrícola, portanto, mais de metade, tem mais de 65 anos de idade. Olhando bem para mim, quase que eu seria um jovem agricultor se estivesse na agricultura. E apenas 4% tem menos de 40 anos, ou seja, é considerado jovem agricultor. Portanto, 55% mais de 65 anos, 65 anos é a média e só 4% tem menos de 40 anos. Portanto, quando no ponto 1 do programa agrícola nós pomos renovar as gerações e preparar o futuro, parece uma frase de um outdoor, não é? Renovar as gerações e preparar o futuro encaixa em qualquer coisa na vida. Neste caso concreto, tem um significado muito especial, porque é mesmo isso. É renovar a geração, porque ela tem mais de 65 anos, e é preparar o futuro, porque se nós não tivermos jovens na agricultura, a agricultura não tem futuro. Por isso, os pontos agora sobre este objetivo de renovar as gerações e preparar o futuro prendem-se com um reforço da dotação do Programa de Desenvolvimento Rural para apoio aos jovens agricultores, do próximo Programa de Desenvolvimento Rural, 2020 a 2027. É, portanto, absolutamente vital conseguir apoiar, chamar mais jovens para a agricultura e conseguir isso através do aumento do prémio à primeira instalação, de reforço do apoio a fundo perdido ao investimento e ao crédito institucional para a parte que não é subvencionada. Ou seja, nós pretendemos que o próximo PDR tenha uma dotação de 20%, que 20% do PDR se destine ao apoio aos jovens agricultores, contra aquilo que existe hoje, que são 11%. A criação desse crédito passa por o Estado haver uma garantia pública para financiar a parte do investimento que não é subvencionada no que concerne à primeira instalação dos jovens agricultores. Hoje em dia, a aquisição das terras não é elegível no quadro do PDR. E, portanto, aquilo que nós propomos é passar também a ser elegível, portanto, apoiar-nos também a aquisição das terras no quadro de projetos de investimento de primeira instalação. Portanto, quando o jovem decide entrar para a agricultura, não estava na agricultura e passa a estar na agricultura.
Isto tem também uma vantagem, que é o facto de haver muitas terras abandonadas e que, por esta forma, poderão ser produtivas, ou melhor, elas produtivas são, não são, utilizadas. Criar um sistema de monitorização e acompanhamento técnico-económico por força a reduzir a taxa de insucesso dos projetos aprovados. Portanto, quando um jovem agricultor entra no setor, começa a trabalhar, a probabilidade de insucesso é elevada. E por isso mesmo, competirá ao Estado dar-lhe o apoio técnico devido para que esse insucesso seja reduzido e, portanto, que se aumente a taxa de sucesso dos projetos iniciados por jovens agricultores. E, finalmente, uma medida que é transversal a muitas outras dos diversos setores que nós temos apresentado, que é criar um regime diferenciado de apoio a projetos de primeira instalação na agricultura de cidadãos entre os 40 e os 55 anos que optem por residir de forma permanente nas zonas de muito baixa densidade. Isto tem a ver com a desertificação do interior do país. Já noutras áreas do nosso programa assim aparece, por exemplo, quando apresentei a questão fiscal, e, portanto, se o projeto é, neste caso, em zonas de muito baixa densidade, todos os apoios que existem passarão a ser majorados nessa circunstância, que também ajuda a rejuvenescer aí um pouco a população, independentemente de ser agrícola ou não ser agrícola, a população que está envelhecida e em queda no interior do nosso país. A segunda linha, portanto, a primeira tem a ver com a renovação e o futuro, a segunda linha tem a ver com a prioridade ao investimento produtivo para que tenhamos uma agricultura mais competitiva e sustentável. Isto começa por termos de concentrar os recursos disponíveis no apoio aos investimentos produtivos, no sentido de melhorar a competitividade das empresas agrícolas, uma melhor organização da produção e, por consequência, uma maior criação de valor. Depois, uma linha que também quase que podia ser transversal a todos os setores, mas é particularmente evidente na agricultura, que é a simplificação, o simplificar a burocracia no sistema, neste caso, no sistema de apoios a fundo perdido. Por outro lado, corrigir as insuficiências do sistema de subvenções a fundo perdido, criando um sistema de financiamento bancário. Tal como disse há bocado, relativamente aos jovens agricultores, aqui também facilitar, quando a subvenção fica aquém daquilo que é o capital próprio que o empresário dispõe, poder ter acesso ao capital alheio, ou seja, ter acesso ao financiamento bancário. E, finalmente, criar um regime simplificado para os pequenos agricultores, portanto, uma espécie de um simplex agrícola, em domínios como a fiscalidade, a certificação da qualidade dos produtos e o licenciamento. Porque, se isto é grave em todos os setores, no caso dos agricultores e particularmente dos pequenos agricultores, naturalmente que, utilizando uma linguagem popular, isto pode configurar para muitos um bicho de 7 cabeças, como se costuma dizer, e, portanto, teremos de facilitar-lhes a vida do ponto de vista burocrático. A terceira vertente do programa tem a ver com o regadio. Desenvolver o regadio sustentável como pilar da modernização da agricultura e da proteção ambiental. Aí começamos naturalmente pelo objetivo de ampliar as áreas de regadio que existem em Portugal, ampliar as que existem e criar novas, fazer um estudo, ou desenvolver um estudo de fins múltiplos na grande bacia do Tejo. O Tejo tem uma importância fundamental para o regadio das terras que lhe estão adjacentes e, portanto, será fundamental aproveitar melhor o Tejo do que aquilo que ele está a ser aproveitado, e ele tem o problema de salinidade e é preciso também encontrar formas de manter a qualidade da água, digamos assim, para efeitos agrícolas. Depois, o apoio prioritário a regadios coletivos de iniciativa privada. Portanto, uma série de produtores juntam-se e têm eles a iniciativa de resolver este problema, deve o Estado acarinhar essa iniciativa dos coletivas, dos empresários. E, finalmente, a revisão da legislação de licenciamento
de pequenas barragens e charcas de retenção de água superficiais no interior das explorações. Portanto, hoje não é fácil licenciar um charco de retenção de águas em explorações privadas e pretende-se rever a legislação no sentido de não dificultar a construção dessas pequenas barragens. Finalmente, o ponto 4, que é, diria eu, a par do ponto 1, aquele que mais facilmente será entendido pelos portugueses que não estão metidos nas questões agrícolas e que podem ter alguma dificuldade em entender a importância de algumas destas medidas. Mas aqui o ponto 4 tem a ver com a organização da produção e o equilíbrio e equilibrar a posição dos produtores na cadeia de valor. A maior parte das fileiras produtivas agroalimentares encontra-se insuficientemente organizada, com reflexos negativos ao nível dos preços e, fundamentalmente, do rendimento dos agricultores. Por isso, propomos criar um programa nacional de organização da produção com base nas organizações de produtores e nas cooperativas de comercialização de produtos. Isso passa também por permitir uma coisa que hoje não é possível em Portugal, que é permitir o reconhecimento de organizações de produtores multiprodutos, ou seja, em vez de ser só produtores de azeite, só produtores de vinho, porque estão normalmente muito concentrados em determinadas regiões, muitas outras regiões onde há produtores de multiprodutos, produz azeite, produz vinho, produz maçã, produz isto por aí. Portanto, permitir que eles também, desde que atinjam uma dada escala, se possam organizar como organização de produtores e assim não penalizar as regiões onde predominam os sistemas de policultura e de agricultura não especializada. Implementar também um programa de apoio ao redimensionamento e modernização das cooperativas agrícolas e outras organizações de produtores. Ou seja, eu por acaso aqui até estou relativamente à vontade, não sou muito simpatizante de coisas em grande escala, mas também não sou simpatizante do small is beautiful e, portanto, as organizações têm de ter uma escala mínima para ter justamente esses ganhos de economias, ter economias de escala, ter ganhos através de economias de escala. E, portanto, impõe-se que haja um programa para que essa dimensão atinja um patamar que lhe permita operar, todos eles possam operar melhor. E, finalmente, a última medida, eventualmente a medida mais polémica que eu hoje aqui anuncio, e que era aquela que eu dizia há bocado, que mais facilmente, penso eu, os portugueses que não são ligados ao setor agrícola entendem, que é a criação de uma entidade reguladora do setor alimentar. De que é que nós estamos a falar? Estamos a falar daquilo que todos nós sabemos, ou seja, conhecemos todos o sistema de monopólio, em que é um sistema em que só um produz, e como só um produz, manda no mercado e impõe o preço. Aqui estamos na situação exatamente inversa. Só 2 ou 3 é que compram e compram a produção de larguíssimas centenas de produtores. E, portanto, é ao contrário. Quem impõe o preço e quem impõe as condições é quem compra e não quem vende. O que é que acontece? O que é que isto quer dizer? Se não há concorrência, quando há monopólio, nesta circunstância também não há concorrência. Desvirtua a própria lógica do sistema capitalista, é que haja concorrência e o preço se forme através da oferta e da procura. Aqui o preço não se forma exatamente através da oferta e da procura, porque há um dos lados, neste lado, o lado que compra, que é quem manda, digamos assim, e quem consegue impor condições a centenas e centenas de produtores. Ora, se não há concorrência, então é como nos outros setores onde não há concorrência, deve-se criar uma entidade reguladora, neste caso para o setor agroalimentar. Finalmente, o último ponto tem a ver com as florestas e tem a ver com o organizar, ordenar, proteger e valorizar o potencial económico da floresta. Em Portugal, a floresta privada e comunitária representam, portanto, não pública, representam em Portugal 98% da superfície florestal total. Portanto, 98% das florestas portuguesas ou são privadas ou são comunitárias, não são públicas, só 2% é que é público. Esta média na Europa
é de 60%. Portanto, Portugal tem aqui uma situação específica, digamos assim, relativamente a esta matéria. E por isso, neste contexto, o PSD propõe uma política pública para o setor florestal com um importante foco na componente produtiva e na sustentabilidade da floresta privada, que, por sua vez, contribui com um saldo de 1.900 milhões de euros para a balança comercial portuguesa. Há bocado, quando eu dei os dados da agricultura, havia um déficit comercial, as importações representam mais que as exportações. Aqui é o contrário, aqui 1.900 milhões de euros positivos no setor das florestas. E por isso, aquilo que eu disse quando apresentei o programa ligado ao ambiente, há coisa de uma semana ou duas, em que disse que nós iríamos defender a criação de um Plano Nacional de Ordenamento e Produção Florestal, que seria mais especificado, não na área do ambiente, mas depois quando apresentasse a agricultura, que é exatamente aquilo que eu estou a fazer. Referia-me no quadro do ambiente justamente à necessidade da ampliação dos espaços verdes em Portugal, porque são justamente os espaços verdes que consomem o dióxido de carbono que nós produzimos e que é o principal responsável pelo aquecimento global, que por sua vez é o principal responsável pelas alterações climáticas. E, portanto, aqui em sede de política agrícola, um Plano Nacional de Ordenamento e Produção Florestal para recuperar a produtividade e rentabilidade da floresta, ponto 1. Ponto 2, para introduzir uma maior biodiversidade, conferindo-lhe assim uma maior resiliência. As componentes principais deste plano passam por, em primeiro lugar, aumentar o investimento florestal reprodutivo e por isso aqui vejam também a comparação com aquilo que existe hoje. Aquilo que nos propomos é apoiar a reflorestação de 30 mil hectares por ano no quadro do próximo PDR. Portanto, entre 2020 e 2027, todos os anos, fazer uma reflorestação de 30 mil hectares por ano. Compara com a situação atual, que ao cabo de 5 anos, o atual PDR apenas aprovou 1.800 hectares de novas plantações. Portanto, passar de 1.800 hectares em 5 anos para 30 mil hectares todos os anos durante a vigência do próximo PDR, o que tem a ver com a necessidade de destacarmos 75 milhões de euros desse PDR para este objetivo. Depois, aumentar a biodiversidade florestal e que tem a ver com um ponto também muito relevante e, como digo, diretamente ligado também à questão ambiental. É que se deveria impor uma cota, neste caso propõe-se não inferior a 20%, de obrigação de plantação de espécies de crescimento lento em arborizações com espécies de crescimento rápido. Aquilo que os produtores, aquilo que os investidores querem naturalmente, é apostar em espécies de crescimento rápido, porque isso é que permite uma maior rendibilidade. Mas essas espécies de crescimento rápido não garantem a biodiversidade. Para garantir a biodiversidade, nós temos de obrigar a que ela exista e haja outras espécies. E, portanto, uma forma de o fazer não é pura e simplesmente proibir ou condicionar fortemente, por exemplo, o eucalipto, é obrigar a que, quando fazem esse tipo de plantações, tenham de ter lá uma cota, necessariamente, de espécies de crescimento lento, portanto, menos rentáveis, é certo, mas que garantem a biodiversidade necessária e que, portanto, passa a floresta a ser mais resiliente a incêndios, a pragas, a doenças e, portanto, responder melhor e adaptar-se melhor às alterações climáticas. Por outro lado, implementar um programa de aconselhamento e assistência técnica aos produtores florestais. Exemplo daquilo que também já referi lá atrás com os jovens agricultores, exatamente a mesma coisa para aqueles que estão na floresta. Apoiar a modernização e capacitação de micro e pequenas empresas prestadoras de serviços. Portanto, quando estamos a falar de micro e pequenas empresas, neste caso da floresta, aquilo que se pretende é que elas tenham capacidade de incorporar pessoal um pouco mais qualificado e, dessa forma, melhorar os padrões de qualidade nas obras que executam. Reorientar aquilo que é o Fundo Florestal Permanente para os agentes privados. Outra matéria
que não faz sentido, face aos números que há bocado acabei de referir, em que 98% está na mão de privados e baldios. A situação atual é que 2/3 deste fundo têm sido destinados a entidades públicas do Estado Central ou das autarquias. Portanto, nós pretendemos inverter esta situação e, se o grosso da floresta é privado, o grosso dos apoios tem de ir também para o setor privado. Depois, reforçar o movimento associativo e a organização interprofissional do setor, a mesma lógica também já referida há pouco na agricultura, e, portanto, apoiar os agrupamentos de produtores para comercialização de produtos florestais. Ou seja, se não tem uma organização mínima, se não tem uma escala mínima, naturalmente que depois têm imensa dificuldade na comercialização e, portanto, nós devemos fomentar que se organizem, que se associem, no sentido de ganharem escala e terem maior rentabilidade e maior facilidade na colocação dos seus produtos. Finalmente, o último ponto, que é o apoio à sustentabilidade dessas organizações de produtores, neste caso através de quê? Através daquilo que existe noutros setores da economia, da transferência de algumas funções que atualmente são mal desempenhadas, como é normal, pelos serviços do Estado e que podem passar para as associações patronais, para as associações profissionais, que, como digo, noutros setores da economia existem e ajudam, primeiro, a que as coisas sejam desburocratizadas e funcionem mais rápido. Por outro lado, ajudam a robustecer justamente essas organizações em que todos temos interesse que sejam devidamente robustecidas. São uma série de medidas, eu compreendo que algumas delas tenham uma especificidade técnica apurada para quem não é do setor agrícola como eu e como não serão os senhores e as senhoras jornalistas, mas para esse efeito tenho aqui o Dr. Arlindo Cunha, que sobre isso sabe tudo de cor, o que lhe podem perguntar e o que lhe podem não perguntar. Portanto, se tiverem alguma questão de ordem mais política, eu respondo. Se tiver depois uma especificidade técnica, o Dr. Arlindo Cunha naturalmente que esclarece. Sim. Justifica que não é utópico. Não pode ser utópica, porque se for ver os dados oficiais do ICNF, entre 2008 e 2018, herderam em Portugal por ano 103 mil hectares. 103 mil. Desses, cerca de 40% são povoamentos, ou seja, é mesmo floresta, o resto é matos, não é? Portanto, estamos a falar de 42 mil hectares que ardem anualmente de floresta. Desses 42 mil, cerca de 1/3 aproximadamente é eucalipto. Portanto, restam 30 mil. Se nós, como disse o Dr. Rio, a floresta em Portugal é um setor com enorme potencial, em que tem um contributo positivo, quase 2 mil milhões de euros para a balança de pagamentos. Se nós deixamos baixar a área florestada, portanto, se não repomos a área que é herdida, estamos a cavar a nossa sepultura, ou seja, não estamos a aproveitar o potencial enorme que nós temos. Nós temos meios para isso. O que acontece é que nós estamos a fazer opções políticas. Ou seja, se nós olharmos para o Programa de Desenvolvimento Rural, as componentes ligadas à floresta andam essencialmente em questões de infraestruturas, apoios a entidades públicas. No fundo, muita coisa do foro da proteção civil também é muito importante, mas foi altamente descurada a componente produtiva. Os tais 98% de territórios florestais que são privados. E, portanto, se nós não invertemos isto, se não criamos subsídios aliciantes aos produtores, aos proprietários, para eles plantarem, para repormos a área ardida, nós estamos a dilapidar o património florestal e a prazo não temos o setor estratégico como temos agora. Não é nada mirífico, é perfeitamente possível. Quem vai fazer não é o Estado, são os proprietários, as suas empresas. O Estado tem que redirecionar os apoios do PDR na área florestal para este fim de plantação. Fala-se há muito tempo da reflorestação e o que é certo é que o país volta a arder e volta-se a pôr o assunto em cima da mesa. Portanto, o caminho passa por aí, por
fixar, por exemplo, estes 30 mil hectares anuais? Bom, como sabem, não há árvores de ferro nem de aço, não é? Todas elas ardem. O problema é que o que nós temos que fazer é criar condições para que a floresta arda menos. E por isso é que nós falamos aí numa coisa chamada ordenamento florestal e biodiversidade. Ou seja, nós não podemos pura e simplesmente castrar o potencial económico das fileiras de crescimento rápido, como o Governo fez, congelando a área, que é uma medida perfeitamente demagógica e sem sentido. O que vamos fazer é permitir que ela possa crescer, mas de forma ordenada. Quem quiser plantar espécie de crescimento rápido tem que plantar no mínimo 20% de outras espécies folhosas resistentes aos incêndios. E com isso criamos mosaicos de compartimentação da floresta, quer nas bordaduras de cada plantação, quer no meio, consoante o tamanho, e estamos a criar a prazo uma floresta que é de facto mais defensável ela própria face aos incêndios. Porque se a floresta tiver valor, um agricultor, um produtor florestal, só defende aquilo que é seu se vir ali algum rendimento, algum interesse. E o que nós queremos é tornar a floresta rentável. E é por isso que fazemos estas propostas. Relativamente ao relatório do Tribunal de Contas na utilização do Fundo Revita, o que é que lhe parece este resultado deste relatório? Que diz que apenas 58% dos apoios foram para a agricultura e foram geridos sem controlo. Mas a pergunta é dirigida ao Dr. Rui Rio, se não se importa. Isso é mais a proteção civil. O Fundo Revita é a utilização lá. É do Pedrógão, sim, o que é que... Isto não está a funcionar. O que é que diz? O relatório do Tribunal de Contas, que foi publicado hoje, dá conta que 58% dos apoios foram para a agricultura e foram utilizados sem qualquer controlo. Eu pedi ao Dr. Rui Rio uma reação Pois, eu não tinha ouvido falar justamente disso, não estava a perceber. Eu tenho alguma dificuldade em comentar uma coisa que me está a dizer agora, não vi a notícia, portanto, dito assim, como está a dizer, só posso criticar, mas para isso eu tinha de ver a notícia com o pormenor que ainda não vi, exatamente aquilo que estamos a falar. Mas a reação, permite-me um comentário complementar. Eu tenho alguma experiência desses planos, não é? A culpa é de quem tem a obrigação de enquadrar a aplicação das medidas, não é? Portanto, quer dizer que quem é que é responsável por isso? São as entidades públicas, não é? Obviamente. Portanto, se as coisas correram mal, o primeiro responsável é quem tinha a obrigação de enquadrar, controlar, monitorizar e não o fez. Soutor, a propósito desse relatório do Tribunal de Contas conhecido ao Fundo Revita, dá a entender que há um déficit de transparência. O senhor está surpreendido com estas conclusões? Já disse, eu não vi o relatório, portanto eu não posso comentar o relatório. Conhece nenhuma das conclusões do relatório? Está a dizer que foi hoje que saiu isso? Não vi ainda, não sei. Mas também, eu não vim aqui hoje para comentar uma notícia do dia, vim aqui apresentar as medidas do programa da agricultura. Não é? Mas eu estou a informá-lo que este relatório do Tribunal de Contas diz que o déficit, que há um déficit realmente de transparência e que as pessoas afetadas não foram suficientemente envolvidas. Pergunta-me se eu estou admirado. Face às notícias todas que nós fomos vendo ao longo destes meses, naturalmente que não estou admirado, não é evidente. Agora, para ver em concreto, adivinhava-se por aquilo que foram as notícias, que feita uma auditoria, que desse uma conclusão desse género, mas tinha de ler agora isso melhor.